onde nós podemos nos encontrar com Jesus e sermos por Ele abençoados. Hoje, o texto da nossa meditação é aquele texto bem conhecido, João, capítulo 3. E nós queremos nos preparar para chegar até este momento da meditação, do encontro com Jesus na Santa Ceia, cantando o primeiro cântico, o hino 139 do Louvai ao Senhor. E lembramos do nome do Deus que nos batizou e que nós estamos na comunhão com esse Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se tu, ó Senhor, tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos. Deus, gracioso Pai, eu, um pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e erros com os quais eu te ofendi, e por isso mereço o teu castigo, agora e eternamente. Mas eu lamento de todo o coração os pecados que cometi e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita compaixão e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, sejas gracioso e tenhas misericórdia
por causa desta vossa confissão, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 121, e nós faremos de maneira responsiva. O pastor lerá a primeira parte do versículo e a congregação lerá a segunda parte. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dominará aquele que guarda você. É certo que não dormita. Nem homem guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe fará mal o sol. Nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Desde agora e para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Ó Deus, que vês que não temos forças, por teu imenso poder, defende-nos de todas as adversidades que possam acontecer ao corpo e de todos os pensamentos ruins que possam assaltar ou prejudicar a alma. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode se sentar. Cantamos o hino 375 do Inário Luterano. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crê de coração terá eterna salvação. Por nosso verbo se humano, nossa esperança se tornou. Quem nele
primeira leitura do Antigo Testamento, conforme o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis 12, 1 a 9. Ouçamos a palavra. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali ficou o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção de Negueb. Assim termina a primeira leitura. E a segunda leitura, a leitura da Epístola, conforme escreve Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 19. Aliás, 4, 1 a 8, depois 13 a 17. Ali está certo, né? Aqui no meu programa. Romanos 4, 1 a 8, depois 13 a 17. Ouçamos a palavra do Senhor. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz essa Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que eles são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações.
nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Assim termina a leitura da epístola. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé em reverência às palavras de Jesus no Santo Evangelho, conforme registrado pelo evangelista João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Ouçamos a palavra de Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé a essa palavra que nós ouvimos, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar e eu convido as crianças para virem aqui para frente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Sarinha hoje não quer vir. Tudo bem, né? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma história que é
falar de Abraão? Ainda não. Abraão, ele foi um homem muito importante na Bíblia, porque Deus falou assim para ele: sai da onde você está e vai para uma terra que eu vou te dar, porque lá você vai ser o pai de muitas nações. Esse pai de muitas nações é o mesmo que dizer que Abraão ia ser um dos principais na família de Jesus. Jesus nasceu porque Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, depois de muito tempo, nasceu Jesus. Mas Abraão ele é importante na história bíblica por causa de uma coisa só. Sabe o que é? A fé. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão, Abraão teve fé. Abraão acreditou em Deus. E isso porque Abraão já era velho. Ele já tinha muitos anos. E normalmente, quando uma pessoa já tem uma certa idade, ela não pode ter filhos. Sabiam? Quando uma pessoa, especialmente as mulheres, quando passam de uma idade, elas não podem mais ter um filho. E os dois, Abraão e a esposa dele, Sara, já eram velhos. Eles não podiam ter filhos. Mas Deus falou assim: você vai ser pai de muitas nações. E Abraão acreditou. E depois de um tempo nasceu o filho de Abraão, Isaque. Sabia? É uma história muito importante que nos ensina o seguinte: quando Deus fala com a gente, normalmente a gente fica assim: será que é verdade? Será que Papai do Céu falou isso mesmo? Será que Jesus falou isso mesmo? Mas aí a gente olha para o exemplo de Abraão e fala assim: não, se Papai do Céu falou, então eu vou acreditar. E assim, por causa dessa fé de Abraão, ele é chamado de pai dos cristãos. Abraão é também considerado nosso pai, sabia? Porque a gente tem fé em Jesus, a gente acredita em Jesus. Por isso, existe uma musiquinha que eu queria cantar hoje com vocês que diz exatamente isso. Pode ser? E eu vou ensinar para vocês. Só que essa musiquinha ela tem que cantar de pé. A gente tem que cantar de pé. Tá? É assim: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também. Louvemos ao Senhor. Difícil? Bem tranquilo? Mas a música vai ficando difícil, sabe por quê? Porque ela também tem gestos. Por isso eu vou pedir para vocês virem aqui para frente para não correr o risco de ter acidente. E eu vou pedir para todas as crianças da congregação para se colocarem de pé para a gente cantar junto com as crianças Pai Abraão, tá bom? Vamos cantar? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Enquanto a gente canta, tem que mexer o braço direito. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Agora tem que mexer
muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna esquerda. Vamos lembrar? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça e vai girando. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha e senta. Deu para cansar, né? Essa música nos lembra que Pai Abraão é o nosso Pai, porque ele teve fé. Todos nós temos fé no mesmo Deus de Abraão, que é o Papai do céu, é Jesus e é o Espírito Santo. E é esse Deus que nos torna filhos dele. Nós somos filhos do Papai do céu e nós somos irmãos de Jesus. Por isso que a gente sempre ora para o Papai do céu para pedir para ele nos proteger, tá bom? Vamos fazer uma oração pedindo para o Papai do céu nos proteger? Querido Papai do céu, eu falo você repete, tá bom? Querido Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela minha vida, pela minha família, pela minha fé e por todos os que acreditam em Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, agora vocês podem acompanhar a prof. Mariane, que vai dar a escolinha para vocês. Bem legal hoje, tá bom? Boa escolinha para vocês. É bom de vez em quando voltar a ser criança, né? Todas as crianças luteranas, pelo menos, já ouviram uma vez e já cantaram, já dançaram Pai Abraão. E assim, nós nos preparamos cantando o próximo cântico, 371, para a mensagem. Sei que alcançarei meu
neste momento nós pedimos a orientação de Deus Espírito Santo para abrir o nosso coração, a nossa mente, e que possamos ouvir a palavra de Jesus, crer nela para a nossa própria salvação, para recebermos a vida eterna. Amém. Quando nós ouvimos histórias de pessoas que sobreviveram a alguma tragédia, qual é uma das primeiras frases que vem na nossa cabeça? Normalmente a gente pensa, né? Fulano nasceu de novo. Ou seja, a pessoa recebeu a oportunidade de recomeçar a sua vida. Uma vida que já era tida como perdida. Agora, em que outro momento nós costumamos usar essa frase? Fulano nasceu de novo. Aonde? Batismo, né? Quando nós batizamos uma pessoa, e o sentido da frase é exatamente o mesmo. A pessoa batizada recebeu a oportunidade de recomeçar a sua vida. Uma vida que já era tida como perdida. João, capítulo 3, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E o relato nos traz a conversa entre Nicodemos, fariseu importante dentro dos judeus, e Jesus. E isso na calada da noite, porque ninguém podia saber. Ninguém podia saber que um dos principais líderes do grupo dos fariseus estavam falando com o tal de Jesus. Mas ele precisava conversar. Ele precisava saber quem era Jesus, porque ele sabia que Jesus era enviado da parte de Deus. Os sinais que Jesus fazia mostravam que Deus estava com Jesus. Mas o que Nicodemos ainda não sabia era o porquê de Jesus ter sido enviado. Só que Jesus não responde diretamente a Nicodemos o porquê de ele ter vindo ao mundo. Antes, ele fala sobre a necessidade de nascer de novo. Ou melhor, a necessidade de nascer do alto para ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu o que isso quer dizer. Como pode um homem nascer uma segunda vez sendo velho? E de fato, até onde eu sei, a ciência não fez nenhum experimento que tornasse possível uma pessoa nascer 2 vezes do ventre de sua mãe. Conhecem alguém que nasceu 2 vezes do ventre da mãe? Acho que não existe, né? É impossível. Mas não é desse tipo de renascimento que Jesus está falando. É um tipo de novo nascimento após uma tragédia. Só que não é uma tragédia pessoal. É uma tragédia universal. E é uma tragédia que nós até comentamos na semana passada. O texto de Gênesis, lembram? A queda do ser humano em pecado. O Criador, ele fez homem e mulher, deu-lhes vida, mas eles preferiram a morte. Eles preferiram morrer. Porém, para que a raça humana não fosse extinta, não fosse condenada por seu pecado, Deus lhes fez promessa de um novo nascimento, como uma forma de recomeçar, como uma forma de reviver. E essa promessa de um novo nascimento percorreu todo o Antigo Testamento. Por meio de muitos profetas, Deus
reafirmava sua promessa de um novo nascimento, até que veio a plenitude do tempo, diz Paulo, e Deus cumpriu a sua promessa de um novo nascimento. Fazer o seu filho nascer de uma virgem, uma forma sobrenatural. Sim, o próprio Deus nasceu para nos ensinar que precisamos renascer. Porque, diz Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, quem é concebido de ser humano pecador, nasce pecador. E o que é concebido pelo Espírito Santo, nasce santo, sem pecado. Jesus, o Deus corporificado, encarnado, nasceu do Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo sem pecado, para nos mostrar que o novo nascimento é possível pela ação do Espírito Santo, porque sem isso é impossível ver o reino de Deus. Porém, não é um nascimento em outro corpo, como se fosse possível reencarnar, nascer várias vezes. Não. É um renascimento do próprio corpo. E é aqui que entra o motivo de Jesus ter sido enviado pelo Pai ao mundo. O texto do Evangelho diz, Jesus dizendo, ele veio ao mundo para ser levantado. E esse levantar, no Evangelho de João, ele traz dois sentidos importantes. O primeiro sentido do verbo levantar tem relação com a crucificação de Jesus. O corpo de Jesus foi levantado na cruz para que o nosso corpo não sofresse com as consequências eternas do pecado. Jesus morreu para destruir o poder da morte que Adão e Eva preferiram. E o segundo sentido do verbo levantar tem relação com a sua ressurreição. O corpo de Jesus, depois de ter sido sepultado, se levantou da sepultura, mostrando que Deus vivifica os mortos, como diz Paulo. E assim como vivificou Jesus, Ele ressuscitará todas as pessoas no dia derradeiro. Uns para a vida eterna, de corpo e alma, e outros para a morte eterna, de corpo e alma, onde o sofrimento não terá fim. Ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo, Deus demonstrou o seu grande amor pela sua criação, por cada um de nós. Porque em vez de condenar, em vez de aniquilar, reduzir ao pó o que Ele criou, Deus preferiu resgatar, Deus preferiu restaurar, Deus preferiu salvar a sua boa criação. Mas para que nós vejamos toda a sua restauração em seu eterno reino, é preciso renascer da água e do Espírito. Ou seja, é preciso renascer da ação do Espírito Santo no batismo, para nós podermos entrar no reino de Deus e para nós crermos em todas estas coisas. Ninguém pode nascer se alguém outro não lhe gerar, não é verdade? Ninguém pode renascer se Deus não lhe regenerar, se Deus não lhe renovar.
Nesse sentido, amados, cabe refletirmos sobre a forma como nós falamos a respeito das obras de Deus em nossa vida. Nós podemos aceitar a ação de Deus? Deus, eu aceito nascer do alto, eu aceito nascer de novo, eu aceito Jesus na minha vida. É assim que funciona? Obviamente que não. Nós não renascemos pelo nosso aceitar, mas pela ação do Espírito que nos leva à fé para podermos aceitar. Antes mesmo de nós escolhermos ou aceitarmos a Deus, Ele nos escolheu, Ele nos aceitou. Se nós cremos, é porque Deus nos deu a fé pelo ouvir da sua palavra, pela ação do Espírito Santo na água do batismo. Essa ação que nos leva até o alto da cruz de Jesus, para nós morrermos com Ele, para nós sermos sepultados com Ele e nos levantarmos pela sua ressurreição. Assim como um bebê não escolhe nascer, assim também nós não escolhemos renascer. Tudo é obra de Deus na nossa vida, e o seu Espírito sopra onde quer. É pelo seu sopro que nós podemos confiar naquele que promete: quem crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, quem for regenerado, quem for renovado pelo Espírito Santo, este será salvo. E no dia da ressurreição da carne, será levantado para a vida eterna, pela obra do Filho de Deus. Mas o que acontecerá com aquele que não crê? Este perecerá de corpo e alma e viverá em grande tormento. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. E o que acontecerá com aquele que foi batizado, mas ele não crê no Filho unigênito de Deus como seu Salvador? Infelizmente, este também perecerá. Aquela frase, uma vez salvo, sempre salvo, não existe. A pessoa pode ter sido batizada, pode ter vivido na fé boa parte da sua vida, mas se ela se recusar a crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o único e suficiente Salvador, essa pessoa não será salva e não terá vida eterna. Ela não poderá ver o reino de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Abraão, antes de ter seu nome mudado por Deus para Abraão, ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Logo Abraão, que já era velho, não tinha filhos, não podia mais ter filhos. Mas Abraão creu e se tornou o pai de todos nós, porque ele creu naquilo que era impossível. Ele creu no Deus do impossível. E por isso ele é considerado o pai da fé, e não o pai das obras. Davi, ele foi chamado por Deus para ser líder de uma grande nação. Logo Davi, que cometeu graves pecados. Mas Davi creu, e ele se tornou o maior exemplo do perdão divino, porque ele creu que os seus pecados foram perdoados por Deus. Nicodemos,
um dos principais líderes dos judeus, foi chamado por Deus para ser discípulo de Jesus. Logo Nicodemos, que não compreendia o que Jesus lhe falava. Será que Nicodemos creu em Jesus? Ao que tudo indica, Nicodemos se tornou um discípulo de Jesus. E isso está lá registrado em João capítulo 19. Por quê? Porque ele cuidou do corpo de Jesus depois da sua morte, depois da sua crucificação, junto com José de Arimateia. Provavelmente ele se tornou sim discípulo de Jesus. Todos nós, independentemente da idade, independentemente do grau de importância, nós somos chamados por Deus para crermos naquele que Ele enviou ao mundo. Todos nós que já nascemos mortos em nossos pecados e transgressões, nós fomos chamados por Deus à vida quando fomos batizados na água do batismo, na água do Espírito Santo, para vermos o reino de Deus. Recebemos o dom do Espírito, que é a fé salvadora, que nos dá a vida eterna. Mas como é que nós estamos cuidando dessa fé? Nós estamos ouvindo e estudando continuamente a palavra do Senhor? Ou nós preferimos ouvir os sábios do mundo que nada entendem sobre a vida eterna? Nós estamos tirando dúvidas com Jesus, assim como Nicodemos fez, para ouvirmos com fé o que Ele tem a nos ensinar. Nós estamos participando da Santa Ceia regularmente, sempre que há oportunidade, para nos encontrarmos com Jesus e recebermos o seu corpo e sangue para perdão de pecados. Nós estamos buscando a Jesus assim como Nicodemos fez. Amados, a fé nos faz viver com o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós não existíamos antes de sermos concebidos. Se nós passamos à existência, é por obra de Deus. Mas isso não basta para sermos salvos. É preciso que Deus nos vivifique, porque nós nascemos mortos espiritualmente. Por isso, quem nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Ou seja, essa pessoa passa pela morte temporal neste mundo e passará pela morte eterna. E isso na Bíblia é perecer. Ser condenado ao sofrimento eterno da separação de Deus. Porém, aquele que nasce duas vezes, morre apenas uma. Ou seja, quem nasce uma segunda vez, da água e do Espírito, e vive na fé, essa fé que lhe foi dada pelo mesmo Espírito do batismo, este já passou da morte para a vida, e este tem a vida eterna. E não é uma possibilidade, é uma certeza. Hoje Deus nos chama, como chamou Abraão, para por meio de nós abençoar todos os povos do mundo. Ainda tem muita gente que precisa nascer do alto para ver o reino de Deus. E se nós permanecermos neste mundo após o nosso batismo, diz Lutero, é para que nós testemunhemos a vida eterna que nós temos pela fé em Jesus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que o mundo precisa saber deste amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E nós temos esta mensagem da graça para ser compartilhada para as pessoas. Pela graça nós somos salvos. Pela fé nós somos tornados filhos e herdeiros de Deus. Pelo Espírito nós nascemos do alto para vermos o reino de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Com Ele nós somos levantados da morte, para com Ele sermos levantados na sua ressurreição. Portanto, meus queridos, testemunhemos essa graça, vivendo como filhos gerados do Pai, herdeiros do seu reino, confiantes em suas promessas, as quais têm em Cristo Jesus o sim. Todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus. Venha o teu reino, vem, Senhor Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Tanto do corpo quanto da alma. E lembramos aquilo que o próprio Deus escreve em Deuteronômio 16: não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. A congregação pode se sentar e durante o nosso ofertar nós cantamos o hino 53 do Louvai ao Senhor. Salvador, dá-nos a consolação, o teu amor.
Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 3, a Rosilene de Almeida Alves completou mais um ano de vida. E no dia 4, no dia de ontem, a Renata Maria Luciano Soares da Silva também completou mais um ano de vida. Nós temos também alguns pedidos por parte da congregação. O Victor Reis, ele pede por ele mesmo, pela cirurgia que vai acontecer, foi remarcada, né? Então, nós incluiremos na oração. E a Nina, ela pede pelo seu pai, o José Amaro, pela recuperação da sua cirurgia. Isso? Então, vamos orar também por essas pessoas. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti pelo Teu grande amor, no qual deste Teu Filho unigênito para ser punido por causa dos nossos pecados. Pela Sua graça e mediante a fé, nos acolheste como Teus filhos. Estamos certos de que estás sempre atento a nós, pois Tu és o nosso socorro. Agradecemos-te por todas as bênçãos que nos concedes diariamente. Agradecemos-te pela vida da Rosilene e da Renata, por terem completado mais um ano de vida. Ajuda-nos, Senhor, a sempre reconhecermos as Tuas bênçãos como bondade, sem mérito da nossa parte. E ajuda-nos a administrar estas bênçãos de tal forma que a nossa vida seja uma bênção para muitos. Senhor Jesus, em Tua compaixão pela humanidade pecadora, vieste ao mundo por nós. Aqui foste levantado numa cruz, e nela morreste para a nossa salvação. Por Tua graça e pelo batismo, nascemos de novo, nascemos do alto. Sem Ti não podemos conhecer o amor de Deus. Porém, nós ainda estamos no mundo. Nós caminhamos sobre o peso da cruz, onde também sofremos dúvidas e inquietações. Guia, porém, os nossos passos, na certeza do Teu amor e no caminho da Tua vitória sobre a morte. Ajuda-nos a compreender que amaste o mundo e que queres que todos conheçam o Teu amor. Anima-nos a produzir muitas boas obras, para que a nossa vida seja um sinal visível de que Tu amas a todos. Santo Espírito, ensina-nos a dar o melhor de nós, em nossas ofertas, em nossos dons, para que o Evangelho chegue a todos e, renascendo do alto, todos possamos ver o reino de Deus. Motiva-nos a ajudar os necessitados, os doentes, a consolar os aflitos, a estar ao lado dos que choram, assim como Tu estás. Lembramos especialmente do Victor pela sua cirurgia e do José Amaro também pela sua recuperação de cirurgia. A este, Senhor, Tu não abandonas, mas pedimos, Senhor, faz com que todos eles, todos nós, reconheçamos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. E de maneira especial, Senhor, nós pedimos também em favor do Roberto, que passará por uma entrevista de emprego durante os próximos dias. Capacita-o neste desafio, a fim de que tenha uma qualidade de vida melhor. Imploramos ao Senhor que a Tua bondade resplandeça sobre o nosso país, para vivermos em paz e justiça. Ajuda-nos a exercermos o papel de pacificadores, para juntos combatermos o ódio, combatermos a violência,
Concede sabedoria aos nossos governantes para que governem com honestidade e visem o bem da nação. Desperta também no povo, Senhor, o apego à honestidade no exercício da sua cidadania. Permite-nos sempre a liberdade de anunciar e viver a Tua palavra. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que foi levantado para que nós pudéssemos reviver e receber a vida eterna. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia e oramos em conjunto a oração para a participação da Santa Ceia. Senhor Jesus, convidas a vir a Ti todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, para dar-lhes alívio e descanso da Tua palavra. Suplico-te que me faças sentir Teu amor na ceia sagrada que preparaste para os Teus filhos na terra. Protege-me da inconveniência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha redenção. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da tua justiça, ó Cristo. Lava-me com teu precioso sangue e fortalece a minha fé em Ti, e aumenta o meu amor para contigo, meu Excelente. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me, depois desta vida, na Tua mesa celestial, como eu ofereço aos Teus filhos no dom eterno, que lhes há de beber das fontes de jamais acabar. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Todos aqueles que se inscreveram para receber a Santa Ceia, os membros luteranos, são convidados a participar da Santa Ceia e se encontrarem com Jesus, seu corpo e sangue juntamente com o pão e o vinho, para perdão, vida e salvação. Aqueles que, porventura, chegaram atrasados e não se inscreveram, nós pedimos que aguardem até uma próxima vez para que recebam a ceia, porque está preparado
na medida certa para aqueles que se inscreveram. E aqueles que têm o desejo de participar, mas ainda não são luteranos, não fazem parte da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós pedimos também que aguardem até que recebam a devida instrução e juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, todos possamos participar deste banquete preparado pelo próprio Jesus para cada um de nós. Primeiramente, os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
e agradeçamos ao Senhor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando ao nosso Senhor até Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cerraremos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé acontece, e é ele quem a aperfeiçoa. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiaremos e oraremos, para que não cairamos em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Abrir a minha boca e seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, Jesus nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o último cântico, 135 do Louvai ao Senhor, e depois passamos para os comunicados da vida da igreja. Quem está cheio
Bem, agora mais de pertinho. Bom dia a todos. Todos são muito bem-vindos ao culto. Temos alguns recadinhos. O primeiro deles, nessa terça-feira, às 19h30, a liderança, a diretoria daqui de Casa Amarela estará em reunião com a diretoria nacional da IELB para recebermos algumas orientações, e não será apenas o nosso distrito, não apenas Casa Amarela, mas todo o distrito Nordeste Verdes Mais, a liderança, bem como outros distritos, receberão algumas orientações por parte da IELB. Os estudos bíblicos nos lares vão começar, finalmente, chegou março, E o primeiro vai ser lá na casa da dona Rosilene, que está ali, Certo, Rose? Primeiro estudo bíblico lá na casa da Rose. Quem tiver interesse, no carro vai ter 3 vagas, tá? Quem quiser vir e encontrar aqui para a gente ir lá para a casa da Rose, a gente combina certinho, tá bom? Senão, todos estão convidados para ir para lá. Culto em Engenho Pocinho, toda segunda e quinta-feira do mês, às 14 horas, nós estaremos lá em Moreno. No sábado, nós teremos o conselho distrital. Ele acontecerá lá em Garibu, na casa da família da Vilma, e o encerramento do conselho distrital vão vir pessoas de Fortaleza, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba, Campina Grande. Vai vir todo mundo para o conselho distrital dia 11, e daí o encerramento do conselho distrital vai ser no domingo que vem aqui em Casa Amarela, tá? Então a gente vai ter muitos convidados para esse culto festivo. Todo culto é festivo, mas vai ser mais especial porque os irmãos de outros lugares vão estar conosco para cultuar junto, para receber o sacramento em comunhão. Então, próximo domingo nós teremos então o culto aqui em Casa Amarela de encerramento do Conselho Distrital. Quem vai ser o pregador será o pastor Marco Clemente, que é lá de Campina Grande. Então vamos aproveitar que vai ter um pregador diferente, para também aprender o que ele tem a nos ensinar, tá? Depois do Conselho Distrital, nós teremos o primeiro encontro de famílias de pastores aqui do Nordeste, tá? Não sei se já teve antes, mas se teve, foi há muito tempo. Agora a gente quer começar essa rotina para que as famílias dos pastores troquem ideias, possam compartilhar experiências, dificuldades, e assim a gente possa também ter crescimento por parte dos pastores e das famílias dos pastores. A gente vai sair daqui do culto do encerramento, vai direto lá de novo para Garibu, e na segunda-feira então nós teremos programações apenas com as famílias dos pastores, tá bom? Vai ser bem importante, estaremos lá, E hoje começou então a inscrição para a Santa Ceia. Todos aqueles que têm o desejo de participar da Santa Ceia chegam antes do início do culto, colocam o seu nome ali para participarem da Santa Ceia, certo? Então, a cada culto terá uma nova folha disponível para que a gente faça a medida certa de pão, de vinho, para serem consagrados, e certamente trará proveito para vocês também, porque desde o início do culto, desde o momento da invocação, nós lembramos que somos filhos de Deus, e logo na sequência temos confissão e absolvição de pecados. Nós confessamos que somos pecadores, recebemos a absolvição de Deus, então nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, para estarmos em comunhão com os irmãos na Santa Ceia, e assim vivermos em plena comunhão, certo? Da minha parte, eram esses os recados. Eu sei que a Pamela tem recados para dar, Por gentileza. Bom dia a todos. Tenho 3 recados. Primeiro, das servas. Hoje, finalmente, é o nosso dia em que estamos oferecendo guloseimas após o culto em prol do nosso projeto, que é colocar um interfone na igreja. Então, após o culto, passem ali para a nossa mesinha, que a gente já deixou disponibilizado. Nós temos bolos, nós temos pudim, nós
temos pastelão de frango, tá? Então a gente tem um valor mínimo, mas deixamos à disposição os irmãos que quiserem doar um pouquinho mais para ajudar a gente a colocar o interfone, fiquem à vontade. Segundo recado do Departamento de Comunicação. Não sei se vocês viram, mas ali na mesa da inscrição da ceia nós temos o nosso informativo, que será mensal agora. Então, se vocês abrirem, tem alguns comunicados da vida da igreja. E atrás, é uma novidade, nós estamos incentivando a leitura bíblica em casa. Então, nós temos planos de leitura. E aí vocês podem ver que tem uns quadradinhos aqui. Nós colocamos de hoje até o dia 8 de abril, tá? Que será o próximo informativo. E aí vocês vão poder ler a Bíblia em casa e ir assinalando aí diariamente as leituras. E da parte da livraria, já chegaram as Bíblias, as encomendas, então me procurem depois do culto para poder entregar. E quem quiser encomendar Bíblias, também estou aceitando. Em abril vou fazer mais um pedido, ok? É isso. Importante, né? Agora eu incentivo a leitura bíblica e vamos ver quem completa o mês, né? Vamos fazer os leitores da Bíblia. Quem sabe, né, a gente se junta, a gente vai poder saber que a cada dia nós estaremos lendo a mesma coisa que os nossos irmãos estão lendo. Então, quando eu estiver assinalando lá o meu xizinho, eu vou lembrar: poxa, os meus irmãos estão lendo o mesmo que eu. Que legal. Estamos em comunhão também na leitura bíblica, né? Certo? É do ano litúrgico, né? Período da quaresma, a gente pode acompanhar. Sim? Sim. Tesouraria? Para lembrar, nosso congresso está chegando e nós temos vaga com outros. Quem tiver interesse em propor no privado, ele tem vaga. Certo? Temos vaga. Temos vaga para ir para o Nordestão, será em abril. E relatório financeiro, né? Claro, já está ali disponível no mural, vocês podem conferir, tá? Como é que está a saúde financeira da congregação. E eu acredito que eram esses recados. Os envelopes com os nomes dos membros para as ofertas mensais estão ali, tá? Vocês podem conferir se o nome de vocês está ali, se vocês já pegaram o envelope ou não, tá? Para ajudar também a tesoureira nessa função de colocar quem é o ofertante e quem não é. Certo? Eram esses os recados? Se não tivermos mais recados por parte da liderança, eu me diz. É importante, né? Falar a respeito de Caruaru. Né? Todos, eu acredito que devem ter visto o comunicado a respeito do encerramento das atividades em Caruaru, porque o auxílio financeiro que nós tínhamos para ir para Caruaru se encerrou, era por parte do Departamento de Expansão Missionária. A saúde financeira da congregação não está boa e as ofertas de Caruaru são muito poucas, então não cobrem nem o custo de ida e volta do pastor para lá. Então, por causa disso, inclusive o último culto que eu fui lá para fazer teve um total de 2 pessoas, eu e a Pamela, e assim fica complicado de continuar um ponto de missão, um ponto de pregação. Então, aos poucos a gente vai decidindo o que vai fazer com aquele tempo, mas tudo isso vai ser comunicado a vocês pelo informativo, em assembleias que vamos fazer, tá? Mas fica então a lástima de termos que fechar ou encerrar uma atividade por falta de pessoas ou até mesmo pela distância que as pessoas moram de lá. Né? São poucos os que estão ali mesmo do bairro.
tínhamos pessoas de outras cidades e ficava enviado até mesmo para as pessoas de outras cidades irem para Caruaru. Então é mais fácil a gente replanejar, dar um passo para trás e dizer: o pastor vai até vocês uma vez por ano, assim como foi feito no início do ano, né? E dar um atendimento personalizado, um atendimento pessoal, para que não seja, entre aspas, viagens perdidas como foi da última vez, né? Teve só em Caruaru. Então, por causa disso, Caruaru vai ficar aí em modo stand-by até a gente decidir o que fazer e como fazer, tá bom? O comunicado está no informativo, quem ainda não leu pode ler, tá? E a gente vai passar isso também para o distrito, no Conselho Distrital, posteriormente para a IELB, para que todos saibam dessa nossa decisão, tá certo? Agora sim, da minha parte é isso, por parte da liderança também. Se não tivermos mais recados, eu me despeço de vocês lá na saída e vamos aproveitar hoje que temos guloseimas. Sim? Que bom, né? Que bom. As servas doam o seu talento, os seus dons. Foi? Sim, foi aniversário da Rosa essa semana, né? A gente orou por ela, graças a Deus, e no dia 8 a gente estará com ela lá no estudo bíblico, né? Vamos aproveitar então as guloseimas e eu desejo as bênçãos de Deus para a semana.